Gente, essa semana eu atendi uma mulher tão figura, 60 anos, que chegou pra mim e falou: Paula, acabei de sair de um casamento de 30 anos e eu me encontrei com um homem maravilhoso e tive o meu primeiro orgasmo. Mulher, o que é isso? Que coisa maravilhosa! E olha só, uma mulher madura, pós-menopausa, que nunca teve a oportunidade de ter um orgasmo dentro de um casamento de 30 anos e que na primeira relação fora do casamento conseguiu chegar lá. E essa não é uma exceção. Eu vejo muitas histórias parecidas com essa. Por quê? Porque quando a gente vai estudar a história da sexualidade feminina, principalmente aqui no Brasil, o que era entendido como um casal saudável? Era o homem cuja esposa servia simplesmente para se reproduzir e que não tinham atitudes prazerosas dentro do casamento que fizessem com que essa relação fosse mais prazerosa, fosse melhor. E fora do casamento era permitido ao homem ter relações extraconjugais prazerosas com as mulheres que se diziam mulheres da vida. E aí, antigamente, a pior coisa que poderia acontecer na sexualidade de uma mulher era casar, né? Porque quem podia ter prazer eram só as amantes, as concubinas. E as esposas, só filho, só obrigação. E hoje a gente está começando a viver um pouco essa mudança, essa transição de que as mulheres, elas devem ter acesso ao prazer, inclusive até as casadas, né? Essa paciente em questão só conseguiu chegar nesse ponto fora do casamento. Agora, isso é interessante por quê? Porque volta a gente levantar a luz do porquê essa repressão do prazer da mulher, do prazer sexual da mulher. Da onde vem o interesse em não permitir que nós mulheres tenhamos contato com todo esse mundo? As origens não são muito bonitas, né? E aí, hoje, eu acho que não vale tanto a pena a gente ficar falando só sobre as coisas que dão raiva, porque raiva é um sentimento de fazer mal a si mesmo pelo erro do outro, né? O grande X da questão é a gente entender como a gente pode atuar para receber de volta uma fisiologia que foi feita para prevenir doença. Porque mulheres que conseguem ter um bom desempenho sexual, os estudos já mostram que isso resulta na diminuição do estresse, da dor, dos inchaços e de toda a fisiopatologia das doenças crônicas que a medicina não tem cura. Então, a sexualidade, ela é uma área muito rica para a gente mergulhar e se debruçar para melhorar alternativas que vão dar prazer para o nosso cérebro, sem que esses prazeres acumulem efeitos colaterais maléficos, né? Porque até aquele vídeo que a gente conversou sobre o vício, qual o problema do vício? Os efeitos colaterais que o corpo vai ter a partir da substância que dá prazer. Se eu estou usando uma coisa que só me faz bem, me dá prazer e previne doença, por que isso é errado? E por que a gente não vai se dedicar cada vez mais a esse ponto? Então você, mulher, fique atenta nessa área. Prazer é uma coisa que pode melhorar muito o equilíbrio. E se você quiser me ajuda sobre isso, pode marcar uma consulta. Se quiser mais conversar sobre esse tema, escreva aqui nos comentários. A gente tem mais diálogo sobre esse tema.